graça de Deus nesse dia de hoje sobre as nossas vidas, dando a cada dia força, coragem para perseverar cada dia na presença de Deus. É isso que eu desejo, a nossa oração nesse sentido. E mais uma vez nós estamos juntos nessa fé, nos encorajando, nos fortalecendo, porque os tempos eles começam a ficar difícil. E eu espero que nossos irmãos estejam a cada dia em Cristo, observando, discernindo que época é essa, que tempo é esse nós estamos vivendo. E os tempos vão começar a ficar trabalhoso a cada dia mais. Por isso que necessita, há uma necessidade grande de nós estar mais envolvido, mais comprometido justamente a nossa fé justamente em Cristo Jesus, que é a vida que foi derramada em cada um de nós. Porque quando nós deparamos justamente para as promessas, as orientações que Deus nos dá através da sua palavra, é ficar cada dia mais atento. Porque com esse objetivo nós estamos aqui a cada dia encorajando uns aos outros. E precisamos disso. Porque a nossa tendência natural é de se acomodar. A tendência é se acomodar. Achamos justamente a igreja, já fomos salvos por Cristo Jesus, a tendência com o tempo é se acomodar. A gente não observou que a vida, ela cresce, a vida tem que progredir, nós temos que prosseguir a cada dia em alcançar o Senhor. E muitas vezes nós entramos numa sonolência como se fosse justamente da noite, nós somos do dia, atento, visível a cada dia. Porque se depara com a palavra de Deus, ele justamente nos orienta. Justamente diante dessa verdade. Porque se você pegar sua Bíblia aí agora, ou anotar, para que você possa examinar se é assim mesmo, o que você está ouvindo, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, observe o versículo 4, o que diz justamente a palavra de Deus. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Então, isso quer dizer o que, pastor? Isso quer dizer que existem outros ministros. Isso quer dizer que o diabo tem seus ministros, é justamente com eles, que pregam a palavra, que induz, que engana. E para nós, justamente, distinguir ou discernir se é sim ou não, a gente precisa crescer no conhecimento de Deus. Nós precisamos conhecer no conhecimento de Deus para nós sabermos justamente o sentido, a verdade, se é assim ou não, em nome de Jesus Cristo. Senão a gente se perde, a gente vai sofrer. Isso é um perigo na vida do cristão, justamente isso. Porque nós se acostumamos, passamos a se aperfeiçoar, quer dizer, eu estou na igreja, mas justamente eu estou aqui há 24 anos nessa obra. Qual a tendência justamente minha, como ministro da palavra de Deus, com a tendência dos irmãos? É se acostumar, se habituar com o pastor, se habituar com os ambientes, os irmãos, é o mesmo, em vez de quando aparece um diferente, que vem através da evangelização, tudo isso, é se habituar. Então, se o pastor não estiver focado ali em Deus mesmo, a cada dia, atento, justamente se fortalecer na graça de Deus, então o que acontece? Ele também se acomoda, ele dá para o irmão não está desenvolvendo a fé, o irmão está ali com os problemas, está ali sofrendo. Então nós vamos criando justamente um grupinho, vamos criando um clubezinho e nós vamos se perdendo. Que de repente entra outro evangélico, um outro espírito, e certamente o crente vai sofrer as consequências agora, no presente, e a consequência no futuro. No presente que ele não cresce, ele não se evolui, e o mundo vai engolindo, o mundo vai consumindo justamente a vida do crente, vai abarcando justamente o crente, e nós vamos trazendo justamente os atos do mundo, justamente nos atos de Deus, e ali nós não tem mais pecado, não tem mais nada, o pecado desaparece, que os valores do mundo não existem de maneira nenhuma, então nós vamos justamente sofrendo, sendo consumido a cada dia. Por isso que a vida cristã é chamado o tempo chamado hoje.
Na vida cristã não tem calendário, não tem o dia tal, a semana tal, o mês tal e o ano tal. É todo dia nós temos que estar justamente nessa fé, nesse objetivo, nessa comunhão a cada dia com o Senhor, que sofre mesmo. E as consequências vêm gravíssimas no dia a dia, porque Deus, quando criou o homem e colocou justamente na terra, ele colocou a lei da semeadura, que você planta, você colhe. Entendeu? Adão plantou uma semente que Deus não semeou de maneira nenhuma, então colheu justamente uma vida fora dos propósitos de Deus. Hoje você vê a humanidade que não vive e o crente sofre as consequências, que o diabo está lá há muito tempo antes do princípio de Deus criar todas as coisas, já estava perambulando pelo mundo, né, sem forma e sem vazio, e vazia o mundo. Então ele está aí, o anjo decaído está aí, trazendo transtorno, justamente isso, e ele fica muito difícil combater ele, porque ele se expressa através da sua obra, as obras do demônio, as obras de Satanás, nesse sistema do mundo que conduz à sociedade. O crente não quer ficar justamente desconhecido, ele quer estar enturmado, então vai absorvendo justamente o modelo satânico deste mundo, e aí vai trazendo para os atos. Então por isso que vem outro evangélico, né? Vão sendo pregados a cada dia, como diz a palavra de Deus. Porque vem os ministros, vai pregar outro Jesus, né? Aquele que morreu na cruz, sacrificou por nós, que nós não temos pregado, né? Os apóstolos não pregaram de maneira nenhuma, ou se receber outro espírito que não recebeste, que não é o Espírito de Deus, que foi derramar nossas vidas no batismo. Vai vir outra coisa justamente sobre justamente o crente, ou outro evangelho, que não é o evangelho justamente da salvação, de maneira nenhuma, o propósito. Pode ser o evangelho de resultado, o evangelho para você ser rico, bilionário, entendeu? O evangelho da curinha, né? Cura, você tem uma dor ali, tem uma acolá, entendeu? Vem tudo isso. E os homens vão se enaltecendo, se soberbecendo, vão se gloriando a cada dia pela grandeza. E o crente não percebe isso. Por quê, pastor? Porque somente a palavra de Deus é que pode nos iluminar o nosso entendimento. Como nós recebemos a luz, o Evangelho de Cristo, quando nós nascemos, e essa luz precisa a cada dia ela ser ampliada dentro de cada um de nós, para que nós não sofremos, para que não venha sobre nós justamente arrebatar justamente das mãos do Senhor. É isso que acontece hoje. O Evangelho também vem caminhando devagarzinho, quase imperceptível. Mas aquele que está permanecendo na luz, aquele que está se esforçando, se dedicando, ele sabe o que está ocorrendo. Ele sabe o que está ocorrendo justamente no seu meio e está ocorrendo justamente fora, ao seu derredor, onde está a Irmandade todinha em Cristo ao nosso redor, que nós somos um corpo. Ele observa onde ele está e observa justamente ao seu redor, justamente como estão caminhando tudo isso. Aí ele fica mais atento, mais avivado no Senhor e permanece justamente no Senhor, porque as consequências são graves, são gravíssimas na nossa vida, se assim nós deixamos justamente ser influenciado, dominado por isso, que o crente acha que não precisa vigiar. Você já me conhece, então para que vigiar? Eu já sei, ele é assim, ele é assado, aquele é assim, não existe isso. É tudo dentro do discernimento espiritual, porque a palavra diz, daqui por diante, a partir do momento que nós recebemos a vida de Deus, não conhecer mais ninguém a não ser fora da carne. Tem que ser fora da carne. Não podemos conhecer na carne. Na carne, nós se habituamos um com o outro. Nós temos medo de olhar para seu irmão que você está ali há 4, 5 anos e ver que ele está caminhando fora dos propósitos de Deus. Você não sente coragem justamente de exortar. Não, vem para cá, vem para a comunhão. Não vem de maneira nenhuma. Porque a palavra de Deus, ela se cumprirá. Ela se cumprirá. Olha o que diz aí em Efésios 5:6. Para que você entenda. Efésios capítulo 5, verso justamente 6. Olha o que diz a palavra de Deus. Já passei demais aqui. Efésios capítulo 5, verso 6. Está aqui. Olha a exortação da palavra em nosso coração nesse dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Ninguém vos engane. Olha o que o Senhor está dizendo, ninguém vos engane. Com palavras vãs. Entendeu?
Palavras que não tem nada de maneira nenhuma, que não é útil. Palavras vãs, palavra que engana. Porque por essas coisas vem o quê? A ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Porque nós não estamos recebendo a palavra como deve ser recebida a verdade mesmo. Nós estamos sendo enganados, não estamos percebendo de maneira nenhuma, porque nós nos examinamos a Escritura, nós temos medo justamente de agir, não concordar de maneira nenhuma, porque já estamos na mão do engano de Satanás, e ele fica aí acusando a consciência do crente. Não, você não pode fazer isso com teu servo, com a tua serva, com teu irmão, na comunidade. Não pode fazer isso, é isso que ele quer. Viu? Como ele é estrategista, você viu? Os ardis do inimigo é isso. E você vai aceitando. E tem muitos que não concordam, mas não tem coragem justamente de romper com aquele ciclo ali de maneira nenhuma. Fica intimidado. Aí acontece. Aí assiste o culto, mas não aceita a palavra, não concorda. Então o diabo está operando de tudo que é jeito. Não existe isso de maneira nenhuma. Ou eu aceito, eu não aceito, eu concordo, não concordo. Nós respeitamos as pessoas, mas não aceitamos o erro, o engano, a mentira, porque tudo é obra de Satanás. É isso que falta, essa coragem, essa determinação na vida do cristão. Ele está se perdendo, mas é muito amigo, já se habituou, já se acomodou, não quer causar nada de maneira nenhuma. Não precisa falar nada, sai de mansinho. Se você não cuidar da sua salvação, quem é que vai cuidar? Vai ser eu? Não, de maneira nenhuma. Cada um é responsável pelos seus atos. Isso está aqui, ó. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Que Deus não ensinou você a ver assim. O evangelho que o Senhor nos deu foi justamente o evangelho real, verdadeiro, dado por seu Filho a cada um de nós. E o apóstolo Paulo fala que não envergonha do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. Como é que não ficamos aí, uma vidinha cômoda, não engana a mentira? Então, vamos acordar. Eu deixo essa mensagem, não para você se rebelar contra A ou B, mas para que você tenha posição em Deus, que não perca a sua alma, justamente pelo engano, mentira, por amizade, apego a A ou a B, mas esteja a tua firmeza a cada dia no Senhor. Esse é o meu desejo nesse vídeo de hoje, e permaneça nessa fé. O que manda é a fé, o que determina é a fé. Essa confiança em Deus, na sua promessa. Tem dificuldade, Pai, me ajuda, me ensina, não deixa eu ser enganado de maneira nenhuma. Me dê o sentido dessa verdade real e verdadeira, porque eu vejo o preço que eu pagou por mim ali na cruz, e pagou bem caro para ter a minha alma, a minha pessoa e a vida eterna que o Senhor me deu. É isso que eu desejo a você, meu amado, minha amada, e ficamos nessa graça do nome de Jesus Cristo, e colabore com a obra de Deus, justamente dando o seu tchan e compartilhando. Compartilhe, não tenha medo não. É a obra de Deus. Você não vai indicar o pastor, nem eu falo de ministério, não falo nada. Eu poucas vezes cito o meu nome aí nos vídeos, mas eu me chamo Osmário Costa, estou há 24 anos nesse ministério, aqui em São Paulo, na Zona Sul, na região Santa Amaro, em nome de Jesus Cristo. Fica nessa fé, Deus é conosco.